Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Orlando do canal Voz da Bíblia. Eu estou de volta para trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. O Senhor tem me levado muito a meditar nesta palavra. Eu quero voltar a falar um pouco sobre esse texto que está no capítulo 5 e 6 de Oséias. Quero falar um pouco sobre Efraim e Judá, sobre as duas casas de Israel. O reino, as duas casas que foi dividida, o reino que foi dividido em duas casas, casa de Judá e casa de Israel, ou casa de Judá ou casa de Efraim. O Senhor me leva sempre a falar sobre isso, eu fico inquieto e eu quero passar para os irmãos algumas coisas que eu senti no meu coração neste momento. Eu quero ler um texto que está no capítulo 5 de Oséias, a partir do verso 11, e depois eu quero ler o versículo do capítulo 6, e o versículo 1 e o 2. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal Voz da Bíblia, dar o seu joinha para cima, compartilhar o vídeo, divulgar, se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever, irmão, para que o canal Voz da Bíblia possa alcançar outras vidas, porque a minha missão é pregar a palavra de Deus. Eu tenho sede de Deus, eu tenho desejo de falar desse Jesus maravilhoso, desse Deus tremendo que nós servimos. E a única forma de eu alcançar vidas é semeando a palavra de Deus. E se você entender isso e me ajudar, você vai ser um grande contribuinte no reino de Deus. Você que abre o canal, me acha no canal Voz da Bíblia, se inscreva, não deixe de se inscrever não. Às vezes você não se identifica muito com a palavra, mas outra pessoa se identifica, ela pode ser salva. Faça isso e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Eu quero ler aqui a partir do verso 11, que diz assim: Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Esse é o grande perigo, irmão. O crente vaidoso, o crente que vive na vaidade, caminhando na vaidade, andando na vaidade, espírito exaltado, não se humilha diante de Deus, não busca o Senhor com o coração quebrantado e humilde. Vive na vaidade desse mundo, buscando só as coisas que lhe interessam daqui, que perece. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Está vendo aqui as duas casas divididas. Eu já tenho alguns vídeos no meu canal, se você entrar lá, você vai ver que eu falei sobre a divisão do reino, falei sobre Salomão, falei sobre Roboão, falei sobre Jeroboão, mas o assunto aqui é outro, eu quero complementar, entendeu? Para vocês entenderem. Eu quero que você que está me ouvindo, estude o livro de Oséias, estude sobre as duas casas de Israel. Você vai desbloquear a profecia, você vai entender a palavra do Senhor, você vai abrir a sua mente e você vai falar: meu Deus, como que agora eu estou entendendo a palavra do Senhor? Meu Deus, agora eu fui despertado. O Senhor agora me revela o mistério da tua palavra. Porque a divisão do reino é coisa importante. O próprio Deus fez isso, ele dividiu o reino e lançou Israel no meio das nações. Por isso que Deus fala aqui, Efraim, porque Efraim, ele foi cabeça das tribos de Israel, das tribos que, quando Deus dividiu o reino. Por isso que ele fala essas palavras aqui. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria. Olha aqui, dispersão, irmão, dispersão. O povo foi disperso. Quando eles viram a chaga,
quando eles entenderam, né? Quando Efraim viu a sua chaga e Judá viu a sua enfermidade e Judá, a sua chaga subiu Efraim à Síria, quer dizer, Judá ficou no Oriente Médio, lá em Israel. Mas Efraim foi, está falando aqui de dispersão. As 10 tribos foram dispersas no meio das nações. Eu não me canso de dizer isso. Eu queria tanto que as pessoas entendessem, assistissem o vídeo e procurassem ler a Bíblia com o coração, para você entender o que Deus tem para você. Entendeu? E Deus lançou Israel no meio da nação, Efraim no meio da nação. Quando eu falo Israel e Efraim, meus irmãos ficam meio perdidos, mas porque Efraim se tornou rei, se tornou cabeça das 10 tribos, está entendendo? E junto com as tribos de Israel dispersa, dividida, foram para a Síria, aí foram ramificando no meio das nações e foram se contaminando e foram perdendo a cultura. Mas Deus conhece cada um deles. E Deus está resgatando através do Evangelho de Cristo as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram dispersas, foram para a Síria, foram para a Turquia, foram para as terras ali em volta, aí, se estenderam para a Espanha, para Roma, para a Grécia, para vários países do mundo, irmão. Vários países do mundo, entendeu? E veio para a Europa, no Brasil, tem milhares de judeus, de israelitas dispersos também, descendentes de Efraim e das 10 tribos. Estão dispersos. Mas o Senhor está trazendo. Por isso que eu senti trazer essa palavra para você. Entendeu? Porque para Efraim serei como um leão. Para Efraim, para as 10 tribos, para a casa de Israel, serei como um leão. E como um leãozinho para a casa de Judá. Deus aqui, ele traz, parece, um juízo menor para a casa de Judá, porque ele tinha uma promessa na casa de Judá. Da casa de Judá nasceria o Cristo no tempo certo, entendeu? E eu quero falar nesta oportunidade para vocês entenderem o mistério da palavra de Deus. E eu despedaçarei, tá vendo? Jesus, ele veio como um leão para a casa de Efraim e como um leãozinho para Judá. Entendeu? Jesus veio e despedaçarei. E Deus despedaçou Israel, dividiu eles. 12 tribos, 10 tribos e ficou 2, Benjamim e Judá, lá no Oriente Médio, e o resto foi disperso. No ano 70 depois de Cristo, eu já falei em alguns vídeos meus, que foram dispersos o resto, foram embora para o meio das nações. O Brasil tem muitos israelitas dispersos, irmão, que estão sendo trazidos de volta pelo poder do Evangelho de Cristo. Jesus despedaçou. Olha bem, eu despedaçarei, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me embora. Jesus veio e despedaçou e foi embora, voltou ao céu depois da ressurreição. Se assentou à direita de Deus. Está lá como sacerdote eterno, espiando os pecados de todos aqueles que aceitam Jesus, espiando os nossos pecados do dia a dia, nossas falhas que cometemos, irmão. Então eu quero que você entenda isso. Eu arrebatarei, eu despedaçarei e ir-me embora, e não haverá quem o livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Está na hora de nós reconhecermos, irmão. Você que é descendente de Israel, você que voltou para Jesus, você que foi alcançado pelo poder do Evangelho da Graça. Jesus despedaçou, mas ele sarou a ferida. Ele trouxe de volta. Entendeu? E está na hora de nós reconhecer que somos culpados, reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos errados e buscar o Senhor, se humilhar na presença do Senhor. Aí ele está falando, irei e voltarei para o meu lugar. Quer dizer, Deus veio
realizou o sacrifício vicário da cruz, deu ordem de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele deu essa ordem e voltou para o seu lugar. Irei e voltarei para o meu lugar. Jesus voltou e sentou-se à direita de Deus, até que reconheça o culpado. Viu? As 10 tribos precisam reconhecer culpada, se arrepender, para poder a obra de Deus ser completa, para poder as profecias se cumprirem no seu todo, na sua realidade, para que ele venha, para que o homem do pecado se levante, o anticristo se levante, governe o mundo por 7 anos, 3 anos de conquista, 3 anos e meio de conquista, 3 anos e meio de tribulação. É necessário que essas coisas aconteçam para que a igreja seja arrebatada no final da tribulação. Nós precisamos sair desse mundo, dessa terra, por um tempo, por um período. Jesus quer arrebatar o seu povo, ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, e transformar aqueles que estão em Cristo num corpo glorioso, tirar da terra, derramar a ira de Deus sobre a terra. Porque a ira de Deus, eu já disse em alguns vídeos que não é, a ira de Deus não é a grande tribulação. A ira de Deus é a ira de Deus contra o reino da besta, contra o pecado, contra todo tipo de imundícia, de pecador que existe no mundo. É isso que eu quero dizer. E Jesus voltou, está lá sentado, esperando que nós se arrependa, irmão. Você já fez aquela oração de arrependimento? Você reconheceu que você é pecador? Que nós somos culpados do nosso sofrimento, das nossas angústias que passamos, das perseguições que passamos? Será que você reconhece isso? Ou você ainda está naquela pregação, vivendo aquela pregação que muitos pregam por aí, aquele evangelho de prosperidade, aquele evangelho que o crente só é abençoado se ele possuir as coisas, aquele evangelho que fala muito em dinheiro, em finanças, e não prega o verdadeiro evangelho da libertação, do arrependimento. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó casa de Israel, para encontrar com teu Deus. Eu posso dizer assim: prepara-te, Efraim, para encontrar com teu Deus, porque Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheça o culpado. Nós somos culpados, irmão. Nós somos culpados. Jesus levantou Israel no começo, quando as 12 tribos eram unificadas, para eles serem sacerdotes no meio das nações e ganhar o mundo, mas eles não quiseram. Foram antes aos ídolos, quiseram reis para governar para ele igual os ímpios. O povo de Deus não precisa de rei. O único rei que nós precisamos é de Jesus. Nós não precisamos de presidente, não precisamos de ninguém. Só de Jesus que nós precisamos. Entendeu? Quando que o crente vai entender isso, que fomos culpados do sofrimento dos nossos filhos, dos nossos antepassados, das pessoas que, nossos parentes aí para trás, os nossos irmãos que sofreram, matado, queimado, crucificado, decapitado. Nós somos culpados. Porque abandonamos. A Deus, abandonamos a Deus e se misturamos no meio da idolatria. Mas ainda bem que nós se arrependemos, mas temos que reconhecer que somos culpados, pedir perdão pelos nossos pecados e pelo pecado dos nossos pais. A Bíblia diz isso. E busquem, até que se reconheça culpado, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Você tem buscado a Deus de madrugada, meu irmão e minha irmã? Hein? Ou você é aquele crente orgulhoso? Não, eu busco a Deus toda hora, eu oro toda hora. Esse negócio de não tem hora para orar, não tem mesmo. Mas Deus está falando que até que se reconheça culpado, de madrugada me buscarão. Quando se sentirem angustiados, de madrugada me buscarão. E comece a dizer: vinde, tornemos para o Senhor. Vinde, pessoal,
Vinde Tangará da Serra, vinde Brasil, vinde mundo. Tornemos para o Senhor, vinde, meus irmãos, que está disperso no mundo. Vinde! Porque Ele... Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Despedaçou, dividiu, agora está unindo através do Evangelho, as duas casas numa casa só. Casa de Efraim, casa de Judá será uma casa só no milênio, porque Deus está unindo de volta. Hoje ainda tem essa divisão, o judeu é orgulhoso, não quer aceitar que nós somos israelitas, dispersos, entendeu? Eles querem que os israelitas voltem para lá, para ser governados por uma política terrena. Não é isso, não. Deus quer, Jesus será o rei dessa terra durante 1000 anos. E é para isso que ele veio aqui. Ele disse para Pilato, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus é rei, rei dos reis, Senhor do Senhor. Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, e depois de 2 dias nos dará vida. Irmão, nós estamos no 3º dia de Deus, no dia da ressurreição. 2 dias aqui, fala de 2 milênios, de Cristo para cá, já se passou, estamos no 3º, no começo. No 3º dia, não está falando depois do 3º dia, está falando no 3º dia, já estamos no 3º dia. Profético, no 3º dia de Deus, porque cada dia aqui representa 1 milênio. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Já se passou 6.000 anos. Já está terminando os 6.000 anos. Vamos entrar no 7º. No calendário judaico, israelita. Estamos no 3º dia. Depois de 2 dias nos dará vida. Aqui está falando de ressurreição, vida eterna. É o 3º dia nos ressuscitará. Vida com abundância pelo poder do Evangelho de Cristo. Depois de 2 dias nos dará a vida. E ao 3º dia nos ressuscitará. Nós estamos vivendo, estamos adentrando no dia da ressurreição, da vida. E viveremos diante dele. Quem dormiu em Cristo ressuscitará primeiro. E depois nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados, tirados da terra. Quando a Bíblia fala viveremos com ele, é porque ele vai tirar da terra os seus eleitos. Depois ele desce para a terra, julga as nações, derrama as 7 taças da ira de Deus, julga as nações que não se aderirem ao sistema mundial do anticristo, o sistema da besta. Vão entrar no milênio fisicamente, as nações vivas. E a igreja, num corpo de glória, reinará com Cristo durante 1000 anos. Que Deus o abençoe. Que essa palavra fale ao seu coração. Divulgue esse vídeo. Irmão, estamos entrando no 3º dia. No nosso calendário já estamos no 3º. Mas eu acredito que ainda não terminou o 2º dia de Cristo para cá. Entendeu? E se já estivermos no 3º, no calendário judaico, nesse 3º dia vai ter que acontecer tudo isso, manifestação do anticristo. Entendeu? Agora no começo, manifestação do anticristo, perseguição da igreja. As 2 testemunhas pregarão o evangelho na grande tribulação. 7 anos, 3 anos e meio disso, conquista, 3 anos e meio, grande tribulação. Mas Deus está preparando um povo guerreiro para confrontar a besta e o anticristo. Vamos viver com ele eternamente.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe.